muda a cor, geralmente branco também. Diz a história que eles estão vendo um cão de... tem umas tartarugas junto. Ainda não temos, só temos areia. Bom dia, boa tarde, boa noite, konnichiwa em japonês. Começando mais um vídeo aqui no canal direto de Hiroshima. Estamos na cidade de Hiroshima e já chegamos aqui num lugar interessante para mostrar para vocês. Deixa eu virar a câmera já. Esse é o Castelo de Hiroshima. Tá em reforma, não tá aberto. Mas o mais legal de castelo geralmente é a arquitetura externa, então tá aí para vocês terem base. Esse é o Castelo de Hiroshima. O tempo está nublado aqui em Hiroshima, mais ou menos uns 28, 29 graus, tá quente. Castelo mais uma vez. O castelo tá abafado, nublado e abafado, e com jeito de chuva. Enfim, como de costume, em nossos vídeos vamos sair numa caminhada pela cidade de Hiroshima. Para quem não sabe, Hiroshima foi uma das cidades atingidas durante a guerra por uma bomba atômica. Então, deixa eu mostrar para vocês uma outra situação aqui ao redor do castelo. Tem um parque, muitas árvores, um banheirinho ali público. O que é legal no Japão, que tem bastante banheiro público para o pessoal usar sem precisar pagar. Vamos seguir a caminhada por Hiroshima e a ideia hoje, digamos que com roteiro, além de caminhar pela cidade, eu vou ir na parte principal onde caiu a bomba atômica, no chamado Domo de Hiroshima, para vocês verem como que é a área central lá. Eles ainda mantêm um prédio que foi atingido por essa bomba. Vamos lá para ver como é que é. E durante o percorrer, durante o caminho, eu vou mostrando para vocês aí o que tem de interessante na nossa caminhada. E já tem um doguinho passeando com o seu dono. O pessoal gosta de doguinhos aqui no Japão também. E eles gostam para ter em casa, né? Ao contrário de alguns países que comem cachorro, eles não comem. Que fique bem claro. Já encontrei uma espécie rara de pássaros japoneses aqui, que é uma espécie raríssima. Creio que muita gente não conhece essa espécie. A famosa pomba. Em japonês, quem sabe em japonês, bota aí nos comentários o nome. Como se chama pomba em japonês? Porque eu não sei. Falando em japonês, estou aprendendo, já sei algumas palavras. Toyota, Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Brincadeiras à parte. Vi interessante ali um pai jogando, acho que é pai jogando com uma menina, o que é bem legal. Ou irmão, não sei. Tá com jeito de pai. Estão jogando um futebolzinho. E ela fez o gol no pai dela. Ao contrário de outros países, o Japão tem muita informação assim relacionada a placas luminosas, muito chamativas, no entanto, interação muito pouca. O pessoal é bem quieto, bem calado, às vezes tímido, e também pela barreira do idioma, que eles não falam tanto inglês como em outros países que eu passei. Por exemplo, nas Filipinas, o pessoal falava muito mais fluente inglês, eles aprendem na escola inglês, né? Já não é o caso do que acontece aqui. Enfim. Vamos sair aqui da área do castelo para mostrar para vocês pelo lado de fora. Como eu disse ali, o doguinho com seu dono. Bonito doguinho. Aí vem um táxi do Japão, para quem não conhece, também. Carango estileira. E o castelo é cercado por esse lago, né? Como nos castelos dos filmes aí, também é cercado por um lago. Será que no passado tinha algum tipo de jacaré para não deixar os inimigos atravessar? Eis a questão. Enfim. Aqui é a parte externa, a parte de fora. Tem o que nós chamamos de, não sei se dá para chamar isso de taipa também, protegendo entre o lago e o castelo.
Aqui um portão de entrada principal. Como tem em muitos templos budistas, também tem em castelo. Eu já vi aqui, vi em outros lugares que eu cruzei aí nas minhas caminhadas, que eles usam bastante. A cidade de Hiroshima não é tão... Como que eu posso dizer? A população não é tão grande como em Tóquio, como em Osaka. É uma cidade bem mais tranquila, bem mais calma para caminhar. Eu vou filmar um pouco das ruas, vocês vão ter base aí de como que é. É bem tranquilinho, hoje é um dia de semana e não tem tanto tráfego, tanto movimento nas ruas. Mas o pessoal falando a respeito do pessoal que é mais tímido, não conversa tanto. No entanto, se você pedir uma informação, eles são super educados. Aconteceu situações, me contaram, não foi comigo, de pedir informação no metrô. Um colega de voluntariado pediu informação no metrô e a pessoa fez questão de levar ele até o ponto de embarque correto. Ele quase pegou pela mão, só faltou pegá-la pela mão. De tão educados que eles são e sempre prestativos a ajudar as pessoas. Virando aqui para vocês verem as ruas. É uma área central, então... Bom, não posso dizer de comparar com outros países, porque o Japão, independente de ser área central ou não, é super organizado. Geralmente as ruas são bem limpas. Aqui tem uma divisão para o pessoal de bike andar. Como vocês podem ver, eles usam bastante bicicleta também, já pela quantidade que tem estacionada aqui nessa empresa, não sei. E passam bike a todo tempo, ó. É mãe com filho, é pessoas indo trabalhar, voltando do trabalho, enfim. Como aquele amigo lá do outro lado da rua, ó, com terno e gravata e de bike. E tem uma divisão aqui na calçada, como vocês podem ver. Normalmente o pessoal respeita o caminho para as bicicletas do lado direito e aqui do lado esquerdo um corredor para as pessoas caminharem. Claro que você pode caminhar dos dois lados, mas o ideal é caminhar nessa parte aqui para pedestres e respeitar o espaço para as bicicletas. Eu vou adiante na caminhada e daqui a pouco nós voltamos de algum outro lugar aí. Até mais! Voltei aqui da parte externa do castelo ainda, caminhando ao redor dele, para mostrar para vocês do lado de fora, que é mais... a vista é mais legal ainda. Deixa eu dar um zoom aqui. Castelo de Hiroshima. É bonito. No Japão os castelos têm esse padrão ali que vocês viram, a maioria deles é muito parecido, muda a cor, geralmente branco também a maioria, feito de madeira. Enfim, vamos seguindo com a nossa caminhada aqui ao redor do castelo por enquanto, até nós chegarmos lá na parte que foi atingida pela... mais perto de onde caiu a bomba, para vocês terem ideia de como que é o lugar. Pessoal caminhando, um dia tranquilo de semana, não tem muita gente na verdade. Senhorzinho no banco ali sentado de boa, a mãe com a criança lá brincando. Um dia normal no Japão, assim como é em qualquer país do mundo aí. A pergunta é, será que tem peixe nesse lago aqui? Ao redor do castelo? Geralmente tem. Vou ficar de olho, se eu enxergar eu mostro pra vocês. Falando dos peixes, que eu perguntei será que tem peixe, parece que tô vendo, tem um senhorzinho lá dando comida pros peixes. Não sei se dá pra ver no zoom da câmera aí. Eu vou chegar lá perto, provavelmente é peixe que tá fazendo... Tem uma agitação na água lá. Mais um ângulo aqui do castelo pra vocês. Vamos lá ver se é peixe, se são as famosas carpas japonesas. Sei lá qual é o nome dos peixes aqui do Japão, enfim. Virando. Um outro detalhe, pessoal, relacionado à segurança. Vamos falar de segurança um pouco. O pessoal deixa a bike sem cadeado na rua e ninguém mexe. Ou seja, a segurança é alta no Japão. Detalhe relacionado aos carros, vocês podem ver também. É tudo os carros padrão Heleno de tamanho. Tudo carrinho pequeno.
Tem o tio, acho que dando... achamos peixe, rapaziada. Castelo. Tem bastante. Deixa eu chegar ali perto e mostrar pra vocês. O tiozinho tá dando Já deu, né, uma comida pros peixes ali. E as pombas chegaram perto pra tentar comer junto. Vou dar um zoom aqui. Os peixes são grandes, tem umas tartarugas junto. Os pássaros de espécie rara ali, que ninguém conhece quase. E tem não sei o nome, a espécie do peixe, não vou arriscar aqui, não vou encarnar o biólogo, porque eu não sei mesmo. Mas tem bastante, inclusive tem tartaruga no meio. É isso, vamos adiante com a caminhada e daqui a pouco a gente volta lá da região pra onde nós estamos indo, que eu já falei pra vocês 2 vezes, perto de onde caiu a bomba. Até mais. Encontrei que parece ser uma obra de arte aqui, um chafariz, mas o que me chamou a atenção mesmo foi aquele estádio que tem lá. Será que dá pra entrar? Vamos chegar lá perto de repente? Creio que não, porque é um estádio de grande porte, não é... Geralmente durante dias que não tem jogo eles não deixam entrar. Mas eu vou lá perto dar uma olhadinha, né? Vai que eles permitem a entrada, nós entramos. E aqui na frente tem uma graminha também. Não sei se é pra futebol, pra brincar. Lá na frente, não sei se dá pra ver, tem uma gurizadinha jogando bola. Graminha bonita. Eles gostam bastante aqui no Japão também, um esporte muito praticado é o beisebol. Eles gostam bastante. Vamos chegar lá perto do estádio pra ver se conseguimos entrar e ver como é que é. Que é grande, virando mais uma vez. Aqui dá pra ter uma base. Que é um estádio bem grande, provavelmente de futebol. Acredito que de futebol. Voltinha pra vocês verem como é que é. A tia tá ensinando ali como é que joga. Quem entendeu o que ela disse, deixa aí nos comentários a tradução pra nós, porque eu não entendi nada. Para aprender japonês eles têm 3 estilos diferentes de escrita, então não é fácil, que fique bem claro. Aqui tem a famosa marca do frango frito, para quem gosta. Eu gosto, não vou dizer que não gosto porque eu como. Escadaria livre ali, vamos ver se podemos ir arriba, se podemos ir para cima. Para variar no estádio também tem o salva-vidas chamado 7-Eleven, onde você encontra de tudo que for preciso para comer, para beber e utensílios para sua casa. Vamos chegar aqui, subir essa escadaria, ver se é possível. Em que sentido? Creio que é aqui nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro do estádio lá. Se for possível, eu volto dentro de instantes e mostro para vocês lá de dentro. Se não for, a gente segue a caminhada até o objetivo do dia. O caminho está aberto, a princípio caminho livre aqui para nós. Segundo andar também tem mais lojinhas, parece ser uma padaria aqui. Eu acho que vai dar para entrar. Assim espero. Aqui o nome do estádio. Digamos que é grande. Não tão grande como o Altos da Glória lá em Vacaria, mas é grande. Ali embaixo tem um museu do futebol. Provavelmente falando sobre futebol japonês, né? Não é o futebol mundial. Hoje não tem jogo, então não precisamos comprar tickets. Vamos chegando ali para ver o que acontece, se é possível entrar ou não. Mas os portões tão fechados, acho que não vai dar para entrar. Vamos chegando. Aqui tem um desenho como se fosse os Super Campeões. Olha aí, vai dar para entrar, gente.
Quer dizer, eu vou entrar, né? Não sei se é possível, né? Mas qualquer coisa eles vão falar pra eu sair, então. E educadamente, com certeza. Ah, uma pena que tá em reforma, já vi que... Mas dá pra ver como que é o estádio. O estádio é bonito. Mas estão patrolando literalmente. Cadê a grama? Ainda não temos, só temos areia. Bonitão. Placarzinho pequeno lá, parece uma TV de 14 polegadas. E dos dois lados. Aqui desse lado é menor. É isso, meu povo. Vamos adiante na caminhada para o nosso objetivo principal. Saindo aqui do estádio. Primeiro mundo, rapazes. Primeiro mundo. Mas que fique claro que no Brasil nós temos estádios bons também. Apesar de eles gastarem o triplo do orçamento, o quádruplo do que é o real dinheiro necessário, nós temos estádios de boa qualidade. Virando novamente, aqui um visual um pouquinho da cidade de Hiroshima para vocês. Não tem muito prédio alto. Umas montanhas lá no fundo. A pontinha do castelo ali, não sei se dá pra ver. Gurizada carteando futebol. É isso. Vou seguir a caminhada. Tem umas nuvens meio escuras, espero que não chova. Até o nosso objetivo do dia. Até daqui a pouco. Saindo aqui do estádio tem uma passarela que atravessa uma avenidona de um lado até o outro, o pessoal passar por cima da avenida. E lá do outro lado eu vi deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem uma música de fundo e um pessoal, creio que aprendendo a nadar. Deixa eu ver de onde que dá pra mostrar aqui também, não é de qualquer lado. Vamos ver, vamos ver. Aqui é protegido, mas eu vou botar a câmera no... Tem como um clube ali, um parque aquático, não sei o que é isso. Talvez para as pessoas aprenderem a nadar. Bastante piscina. É isso, vamos adiante com a caminhada e daqui a pouco nós voltamos. Tô chegando aqui em um dos rios que corta a cidade, virando a câmera para mostrar para vocês. Deixa eu chegar ali na ponta que fica mais fácil de ver dos dois lados. Estádio e o rio. Quem sabe o nome do rio, bota aí nos comentários. Eu não pesquisei para falar para vocês. Vamos adiante. Estamos quase chegando. Aqui em Hiroshima tem esse tipo de trem, eu vou mostrar pra vocês aqui. Trem de superfície. Geralmente nas cidades maiores tem metrô. Eu creio que aqui também tem, eu não pesquisei. Mas eu só vi o trem de superfície até agora. Tipo em Tóquio, em Osaka, eles têm metrô, tem trem de superfície, tem outras opções. Enfim, chegando ao nosso objetivo do dia, ao nosso destino do dia, que é uma área perto de onde caiu a bomba atômica. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Tem rio dos dois lados. Lá no fundo do estádio. Eu vou chegar lá próximo ao ponto do destino final e mostro pra vocês como que é. Estamos quase lá.
Também é um parque com muitas árvores, muitos lugares para sentar, muitos bancos. E vários monumentos, né? Várias homenagens a esse ocorrido na história do mundo. A Torre do Relógio da Paz, que seria essa daqui. Tá encoberta pela árvore, deixa passar as bikes aqui que eu já mostro pra vocês. Passou 2 meninos de bicicleta ali, não queria ser atropelado. Tem bastante local, bastante turista também. Agora nem tanto, mais cedo tinha bastante turista. Vem pessoal de escolas também. Eles, no Japão, em alguns países do mundo, não só no Japão, eles valorizam muito isso de crianças visitarem os lugares históricos, saber sobre a história do local, né? Saber sobre a história do país. Ali tem outro lugar que o pessoal bate o sino. Tem um rapazinho já lá querendo bater o sino, vamos ver como é que é. Também algum monumento relacionado à guerra. Tá, vamos ver o que é que diz na placa ali que eu informo para vocês. É o chamado, vamos ver aqui, Sino da Paz. É um sistema que se bate com aquele pedaço de madeira no sino. Vamos ver se o rapaz vai fazer ali, pra vocês terem ideia de como que é. É isso, e o sino é grande. Tá querendo começar a chover. Agora vamos ao que eu vim para mostrar para vocês aqui, ao ponto de interesse, que é o que sobrou de um prédio após a bomba atingir. Diz a história que a bomba caiu a 160 metros desse local ali, então era um prédio da prefeitura. Era esse prédio aqui. Depois que foi atingido, virou aquele resto de prédio lá. Sem contar vários problemas que causou, né? Uma bomba atômica, não... Todo mundo estudou, acho que não precisa encarnar o professor de história aqui para dizer para vocês tudo que desencadeou essa bomba pro Japão. Eu vou caminhando em sentido ao prédio lá e chegando mais perto eu mostro para vocês. Vamos adiante. Ali o Sino da Paz que eu já mostrei. É um parque arborizado, muito bonito. Tá bem fresquinho aqui, tá bom de caminhar. Antes de ir até lá no domo, só voltei para mostrar para vocês uma outra parte aqui que o pessoal também mostra. O pessoal também mostra, é boa olhando. É um monumento, uma homenagem também. E se dá pra ver aí no zoom, lá no fundo se enxerga o domo. É isso. Vamos chegar lá perto do domo e mostro pra vocês também. Agora estou vendo um cão um cão que é um bom caçador, digamos. É um excelente caçador. O meu irmão sabe a raça que eu estou falando. Se ele está assistindo o vídeo, ele vai estralar na hora a raça desse dog farejador, caçador. O velho e bom desbravador Salsicha. Está farejando algum animal para sua caçada diária ali. Virando. Lá do outro lado também outros doguinhos, mas lá já é mais cachorro de madame, digamos. Agora o carro tapou a visão aqui. Vamos lá. Esses ali já são mais
mais chiques, mais elegantes. Muito bem. E para quem gosta de flores, também tem flores bonitas. Aquilo que eu falei para vocês do Japão, banheiros públicos, ali é um banheiro público também. E agora vamos dar uma volta, um 360 aqui no domo, para vocês terem ideia de como que é. A parte externa dele, né? Porque não é possível, não é permitido acessar. Esse ângulo aqui eu acho que é melhor. Não tem árvore na frente. Um outro ângulo aqui para vocês verem. Vai passando o trem. E aqui é o Memorial da Paz, que também é um patrimônio da humanidade. A gente trouxe uma comida para os gatinhos. Outro detalhe aqui, se vocês repararem bem, os gatos do Japão são bem mais reforçados que os do Brasil. Tem um corpo bem mais forte. A bebezinha. O rio dá como uma volta ali para vocês terem uma base. E aqui chegamos na frente do que era a prefeitura, né? Você escuta todo que tipo de língua, né? Bastante guia dando aula do que aconteceu, do que foi feito. Vou tomar uma distância aqui para ficar melhor. É isso, meu povo. Isso aí foi para vocês terem ideia, um pouquinho de Hiroshima. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de algum lugar aleatório pelo mundo. Eu vou seguir com a minha caminhada, vou ver se acho alguma coisa para comer agora. Quem gostou, deixa seu like, compartilha aí com os amigos que gostam de vídeos por cidades aleatórias do mundo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.